Se você quiser falar, pode falar. Eu vou terminar aqui. É importante a gente ressaltar, né, que algumas formas de cuidado dessa mediunidade, como você estava comentando, né? Porque a gente precisa cuidar. E como? A primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é saber rezar. Porque as orações nos mantêm com um padrão elevado de vibrações, mas não só isso. Orações, leituras edificantes, também assistir, tomar cuidado com o que a gente assiste, tanto de noticiário quanto de filmes, séries, o tipo de conteúdo que a gente vai trazendo para nós mesmos, né? Meditações, tem algumas práticas como a yoga, o tai chi chuan, que ajudam também a gente a manter um equilíbrio emocional. A chave do equilíbrio mediúnico está no equilíbrio emocional. E sermos entre aspas, um templo sagrado, como você colocou, né? Não significa que eu dou conta de enfrentar o mundo sozinho, né? Isso também é uma coisa importante que a gente precisa dizer, que a gente precisa de estar dentro de um templo, onde um número de pessoas junto conosco está também fazendo a caridade, orando, enfim, porque isso traz para nós firmeza, amparo, né? Sozinhos, na nossa casa, a gente pode fazer todo esse esforço dessas coisas que eu disse, mas a gente tem necessidade de estar participando de um grupo, né? E doando do nosso tempo, do nosso amor, aumentando a nossa fé junto com um grupo. Jesus disse: fora da caridade não há salvação, né? E com a mediunidade nós podemos fazer muita caridade, mas não necessariamente que a gente precise trabalhar mediunicamente. A caridade, né, ela está relativa à doação. Então, participando de um grupo, de um templo, a gente consegue fazer caridade de diversas formas, né? Só para complementar o que você disse. Acerca do médium em si, né, sobre o médium dentro do contexto, né, específico da corrente de Umbanda, né, o médium ele é considerado, por quê, né, ele é considerado o elo mais imperfeito dessa corrente. Por quê? É triste falar isso, né, mas é justamente pelo que a Sami estava comentando. Nós somos seres humanos, né, e nós temos dificuldades materiais, nós temos desequilíbrios emocionais e nós temos falhas morais, certo? As dificuldades materiais que nos desequilibram, né, também, elas são geralmente passageiras e às vezes são até situações que nós precisamos enfrentar. Às vezes não, são sempre, né, situações que nós precisamos enfrentar para o nosso crescimento. São situações que na hora dói, a gente não compreende, mas depois a gente vai entender que tinha uma razão de ser, né? E às vezes a gente entende também que foi por falta de esforço, que eu poderia ter feito diferente, que eu não fui atrás no momento em que eu devia, que eu deixei uma oportunidade passar. Então, tudo isso é passageiro, são condições passageiras, né? As dificuldades da matéria são passageiras, certo? Já os desequilíbrios emocionais, esses já são um pouco mais complexos, porque eles não demandam, nem sempre eles vão demandar uma resolução que seja só minha. Muitas vezes eu vou precisar do amparo, do auxílio aí de outras pessoas, e às vezes eu até estou com essa questão por razões maiores, né? Por, às vezes, uma coisa que é uma questão familiar, um trauma, algo que eu passei há muito tempo, às vezes nem foi nessa vida. Então, os desequilíbrios emocionais, eles já são um pouco mais complexos e demandam aí justamente essa atenção e esse cuidado que vem da força da corrente, né? Que vem da força do trabalho em conjunto, que vem da força do trabalho junto com os irmãos de fé, pautados aí num bom amparo, né? Da mãe, do pai de santo, que vai
te orientar, te guiar, te dar as instruções, né? É justamente por essas falhas morais que um elo não faz uma corrente, né? A gente precisa somar, né, para fazer realmente uma corrente e ter condição de fortalecer, né, de ser uma corrente forte, né, dentro de um templo, dentro de inserido aí num contexto, né, de um templo mesmo, de uma, não exatamente do templo, a palavra templo, mas inserido no contexto do conjunto, né, o conjunto da energia desse conjunto, certo? E as falhas morais, essas são ainda mais difíceis, né? Porque essas falhas morais, elas vêm aí no nosso espírito há muito e muito tempo, né? A gente vem lutando contra elas. E esse é justamente, né, essas tais falhas morais que nos colocam diante da dificuldade, né, de entender que todo o nosso psiquismo, né, precisa ser trabalhado lentamente para a gente ir se adaptando à nova condição de aprendiz, de médium em desenvolvimento, de integrante de uma nova corrente, certo? Então, essas falhas morais é que vem, né? Delas surgem o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Então, essas são ainda mais difíceis, e são, de fato, os obstáculos que o médium tem, né? As pessoas falam, a mediunidade é muito complicada, porque tem trabalhar com o espírito, isso. Gente, essa é a parte mais tranquila. O mais difícil é vencer o obstáculo interno que eu mesmo me imponho, né? Que eu, enquanto ser, estou me impondo, certo? E é mais ou menos, vai de encontro com o que a Samantha estava falando, da força da corrente, né? A força da corrente que acaba somando vibrações, somando proteção, né? Somando a egrégora que a gente fala, né? Formando uma egrégora toda, que é justamente essa somatório de energias, né, dentro de uma corrente, que dão essa estabilidade, porque sozinho a gente é muito, muito imperfeito, mas em grupo um tem um defeito aqui, o outro não tem esse, tem o outro, e um complementa, e a gente tem condição de fazer mais coisa, né? Ir mais longe. Então, e a melhor maneira, isso eu vou falar até mais para frente, a gente vai vir provando aí com alguns argumentos mais para frente, que a melhor maneira de vencer a falha moral é a caridade. Não existe outra maneira mais eficaz de vencer a sua falha moral do que a caridade, né? Estar em contato com a dor do outro, estar em contato com a necessidade do outro, doar de si, né, o seu tempo, doar de si o seu trabalho. Então, isso vai ficar provado aí mais para frente com alguns argumentos de que é a melhor forma, tá bom? Então, vamos entrar na questão aí da educação mediúnica, né? A educação mediúnica, ela é muito importante, porque só quando a gente se educa internamente é que um médium vai alcançar esses níveis vibratórios mentais, né, que a gente precisa para ter contato com as esferas superiores, que vão nos impedir de ficar recebendo informações de qualquer espírito que esteja à nossa volta, né? Então, a gente ter uma vibração elevada através da nossa educação interna nos permite ter contato com espíritos que vibram numa frequência maior, né? Se eu vibro numa frequência baixa, é impossível eu querer ter contato com espíritos de esferas superiores. Se eu estou o tempo todo vibrando numa frequência baixa, ele não vai descer na minha frequência só para falar comigo, não vai. Eu preciso me elevar, né? Eu faço esse esforço e ele faz o esforço e a gente tenta se encontrar aqui no meio. Então, esse é o esforço, né? A educação começa dentro da gente, a educação mediúnica começa dentro de você, certo? Aprendendo a melhorar suas vibrações. Aí foi as orientações que a Sami comentou sobre leitura, oração, pensamento positivo, mudar quem você é da noite para o dia, a gente não vai mudar. A gente não dá salto, a gente não vai abrir o olho amanhã e ser Jesus. Nós não vamos ser assim, né? Então, assim, até chegar nesse patamar, o que eu vou fazer? Se eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de X, né? Vamos supor, eu sou uma pessoa ciumenta. Eu vou conseguir fechar o olho hoje, acordar amanhã, vencer o ciúme? Não, não vou conseguir.
Não faz mágica, é um passo de cada vez. Então, esses passos, né, a gente vem através da reforma íntima, da mudança do nosso interior. E essa mudança, né, vai acontecendo, você começa dentro de você, vai melhorando a sua vibração ao seu redor, vai perdendo as influências que te mantêm naquela repetição de comportamento ruim, e aí sim você tem condição de passo a passo ir melhorando, né, e mudando o seu comportamento. Mas é passo a passo, sem pressa, sem querer dar salto. Ah, o guia tal falou que eu preciso parar de ser ciumento. Tá, então agora eu parei. Não, eu vou construir isso, eu vou fazer esse processo dentro de mim. Mas para eu melhorar minha vibração ao meu redor, eu preciso diminuir meu ciúme? Preciso. Então tá, como é que eu vou melhorar minha vibração ao meu redor? Lendo a respeito da reforma íntima, lendo a respeito do ciúme, lendo a respeito das coisas edificantes, rezando mais vezes, né? Conectando com a minha fé, é assim que eu melhoro o meu entorno, né? E aí, melhorando a vibração do meu entorno, passo a passo eu vou ver que não combina com a vibração. Aquela vibração já não combina com aquele comportamento e a gente vai mudando devagar. É assim, é um passo de cada vez, sem pressa, certo? E através também da educação mediúnica, né? A gente, além dessa melhora da vibração, porque começa dentro, a gente vai aprendendo a neutralizar vícios, né, que vão contra a prática religiosa que o templo prega, né? A gente vai aprendendo a melhorar, né, a capacidade de compreender além do que a gente está vendo para aquilo que está fora do meu campo de visão. Então, eu passo a ver além através da educação mediúnica, né? Então, a chave é reforma íntima, mudança interior, certo? Educação mediúnica serve basicamente para que a gente compreenda isso. Educação mediúnica não é aquela coisa de eu vou fazer um estudo para eu aprender como é que eu incorporo, que eu fecho o olho, penso no guia. Não, educação mediúnica é aprender aqui dentro a me conectar, certo? Então, esse é o cerne realmente aí do nosso desenvolvimento mediúnico, certo? Aí, eu queria fazer uma reflexão. Depois de tudo isso que eu falei, vocês acham que ser médium é ser mais capaz? Quem é médium tem uma capacidade maior, é mais capaz? O que vocês acham? Não. A Silvinha acha que não. Firme e forte. Foi a Silvinha que respondeu? Foi a Silvinha. Só falei não. Eu também acho que não. Eu também acho que não. Kai também acha que não, Carol também acha que não. Eu também acho que não. Nadir também. Tá certo. Então, bora lá, vamos ver. Depende. Ó, o Paulo, um instante, Paulo escreveu no chat. Depende, como é que é? Não, tem mais responsabilidade, Paulo escreve. É por aí, Paulo. Então é assim. Mateus também, acho que não, mas acho que abre as portas para você ajudar quem precisa de ajuda. Isso é uma ferramenta, né, Mateus, para a gente se melhorar e ser mais capaz, com certeza. Mas a resposta é a seguinte: depende. Depende por quê? Se o médium já desenvolveu, né, a capacidade de compreender os compromissos que ele assumiu do bem, os compromissos com o bem, com a caridade, com Cristo, com os deveres, né, cristãos e, enfim, os deveres com o bem. Não vou nem falar cristão, porque tem médium que não é cristão. Ok, tudo bem. Então, que seja uma pessoa do bem, se ele entender o compromisso que ele assumiu em ser uma pessoa do bem, se ele realmente entendeu que a mediunidade é esse compromisso em ser uma pessoa do bem e caminhar passo a passo para fazer o bem, trabalhar no bem, fazer o seu melhor sempre, sim, o médium é mais capaz. Se ele compreendeu. Agora, se ele nada entendeu, né, e adquiriu a ilusão de que possui um poder, não. Inclusive,
ele vai se chocar, né, com a lei de ação e reação através dessa ilusão. E essa sensação, essa suposta ideia de superioridade vai deixar ele naquela sensação de abismo consciencial. Então, com a ideia de superioridade, logo ele vai se ver despido da ilusão e descobrir que, na verdade, ele não passa de uma pessoa que trabalhou mal uma faculdade que lhe foi concedida para fazer o bem. E isso te deixa um abismo. Então, depende. É mais ou menos como vocês disseram. Não é por ser médium que a gente é mais capaz. É por compreender os deveres que a gente tem como médium, certo? Diga, Silvinho. Essa sua fala me lembra as questões que envolvem a vaidade, né? No processo, principalmente inicial, de desenvolvimento mediúnico, dependendo da educação mediúnica, dos preceitos, do contexto, dos estudos que a pessoa realiza, ela realmente acredita que ela vai ter superpoderes, né? E ela é um ser, assim, mais elevado e que os demais colaboradores ali... Não, gente, não é bem por aí, né? Existem muitos estudos que trazem para nós que, como a Nayana que está aqui explanando de forma magnífica, é uma faculdade inerente a todos nós. E isso aqui, ó, que eu ia falar, ainda bem que você vai falar agora. Ah, é? Graças a Deus você passa o slide antes de eu falar. Então, por favor. A gente está estamos em sintonia. Perfeito. Continue, bom, por gentileza. Então, continuando. Então, vamos derrubar essas ideias pré-concebidas, que é o que a gente estava comentando bem lá no começo, que a Silvia até falou sobre os mitos, né, que a gente tem. Mediunidade não é provação. A gente escuta isso. Ah, é porque eu sou médium, porque eu estou passando por uma provação, eu vim com essa mediunidade. Não. Ela é somente uma faculdade que aflorou no ser e que, se bem aproveitada, irá auxiliar na sua evolução espiritual. Mediunidade não é punição kármica, é apenas um ótimo recurso que a lei divina nos concedeu para nos harmonizarmos com nossas ligações ancestrais. Ligação ancestral aqui a gente pode entender com as ligações do alto, né? Se viemos da centelha divina, toda essa ligação ancestral nossa está no alto, né? Então, é só uma maneira da gente se conectar com isso, certo? Mediunidade não escraviza os médiums, apenas exige deles uma conduta de acordo com o que esperam os espíritos que por meio dele atuam. Achei isso fantástico. Por quê? É o que eu estava falando. Se eu pretendo, né? Bom, eu vou receber, ou descarta, enfim, um espírito de elevada envergadura, maravilhoso, evoluidíssimo, perfeito, pleno. Então, a minha conduta tem que ser assim, a mais próxima da dele possível. Então, se você não tem uma conduta reta, não espere receber, né, espíritos de conduta reta. Se você não tem uma conduta exemplar, não espere que as suas orientações venham de espíritos de conduta exemplar, certo? A gente atrai aquilo que a gente vibra. Então, às vezes, a gente fala, eu gostei desse termo, né, que ele fala, uma conduta de acordo com o que esperam os espíritos que por meio dela atuam. Se eu trabalho com espíritos de outro tipo, né, de qualquer tipo que seja, não vai ter uma conduta exigida de mim, né? Então, é isso. Se eu estou trabalhando de uma maneira, né, com seriedade, eu preciso me portar com seriedade. E isso é o tempo todo, né? Fala, Sandra.
Exatamente, é o tempo todo, não é só dentro do terreiro, né? Porque algumas pessoas às vezes pensam que é só lá que eu preciso me comportar. E isso não existe, né? A mediunidade é sintonia, vibração. A gente vibra e sintoniza com aqueles que são afins. Se eu quero realmente um trabalho sério, eu vou me esforçar, como você disse, para me elevar o suficiente para que uma sintonia, uma harmonia de pensamentos ocorra com espíritos sérios e elevados. Agora, se para mim tanto faz o trabalho que eu vou realizar, então vai manifestar quem quiser, né? Inclusive obsessores, sofredores, quiumbas, aí tanto faz, aí não vão ser nem guias espirituais, né? Vão ser outras categorias de pessoas, de espíritos. É isso. A gente atrai o que a gente vibra. Né? E vibração, pessoal, é comportamento. Não existe máscara no astral. Não existe. Eu posso parecer que me comporto de um jeito, mas se no meu íntimo, se no escuro eu sou aquilo, né? Lá do outro lado eu sou aquilo. Então, não tem jeito. A gente atrai o que a gente vibra. Vibração não tem jeito. Eu vou mascarar minha vibração. Ninguém faz isso. Ninguém consegue. Né? Nós não temos essa capacidade. Vibração está estampada na cara. Não tem como. Né? Então, assim, a gente... Na cara astral, né? Na cara física até que não, mas na cara astral está. Então, não tem jeito. Vibração é o que a gente faz, é como a gente se comporta, é como a gente pensa, é tudo. Vibração sou eu, né? Então, não tem jeito mesmo. A gente é o que a gente vibra. Né? Não tem como. Então, vamos lá, para o nosso alerta. Em se tratando de mediunidade, todo cuidado é pouco e toda precaução não é suficiente se não houver uma alta dose de humildade e compreensão de que mediunidade não é um fim, mas tão somente um meio de evoluir espiritualmente, através do serviço puro, prestado com amor à causa do bem. Certo? Então, ela é um meio de evolução, e não um fim. Ela não é para mim, ela é um meio. Ela serve para o serviço à humanidade. Certo? E agora, para finalizar, nós vamos falar sobre a tarefa do médium. Sobre a tarefa do médium, eu trouxe alguns trechinhos do livro Os Dragões, da psicografia do Vanderlei de Oliveira, que é pelo espírito da Maria Modesto Cravo. É um livro fantástico, muito bom, tá? Esses trechos que eu trouxe especificamente estão no capítulo... Estou vendo aqui. Está escrito aí, né? O capítulo 10, isso. Nas páginas 299 e até a página 305. Onde, né, a Clarice, que é uma mentora espiritual, está conversando com a Modesta sobre a tarefa dos médiuns para os próximos anos que iam vir, né? Iam vir a acontecer ali, porque esse momento está acontecendo em 1936. Então, ele ia falar dos próximos anos, das tarefas dos médiuns que viriam à frente, ou seja, nós, tá? Da nossa tarefa. Então, vamos lá, vamos ler alguns desses trechos aqui, para a gente entender sobre essa tarefa. O primeiro é o maior, os outros são mais curtos. A expressão enfermiça da arrogância lhes consome os hábitos, lhes queima, os médiuns, tá? Lhes consome os hábitos e pensamentos em vertigens de importância pessoal. Amam o nome de Jesus Cristo e procuram com verdadeiro sentimento de melhora. Todavia, com raras exceções, atolam-se na crônica alucinação da disputa que carregam como impulso quase incontrolável e imperceptível. Tal impulso responde pelos rompantes de egolatria. Egolatria é a idolatria do ego, idolatria do eu.
patrocinando a discórdia e o personalismo desenfreado. Na condição de médiums com severas obrigações coletivas ou anônimas, trabalham para renovar os cenários da filosofia cristã, destinando a forma de pensar rumo à essência da verdade e do amor, pelo qual também eles anseiam aflitivamente. Sobretudo, recebem o empréstimo da mediunidade para desenvolver a sensibilidade que inibiram deliberadamente, a fim de não sentirem os tormentos do remorso. A mediunidade é a sensibilidade emprestada, que servirá de recurso educativo, moldando-lhes o caráter e o sentimento. A grande luta educativa de todos nós, no roteiro do Evangelho, é vencer essa tendência cristalizada em nossa mente. A arrogância é uma doença muito complexa em nosso psiquismo. Então, esse primeiro trecho, ela estava falando sobre a arrogância do médium, né? Sobre o quanto isso está arraigado e sobre o fato da gente já ter entendido a importância de amar Jesus, de buscar Jesus, de procurar fazer o que é certo, mas por arrogância e por costume de deixar tudo debaixo do tapete, a gente foi silenciando essa sensibilidade, né? Deixando bem quietinho a necessidade de mudar em nós, né? De buscar isso em nós. A gente sabe que precisa, mas a gente não consegue modificar isso dentro. Então, esse primeiro trecho, ela está falando sobre isso. E aí, depois vem. Acho que eu pulei um aqui. A ideia de missão em assuntos de mediunidade pode ser vista de dois prismas. Existem os que têm missões cujo cerne é a própria redenção. Além desses, raríssimas vezes encontramos os que estão aptos a trabalhar pela redenção de multidões. Podemos ter, portanto, uma missão individual e outra coletiva, sendo que, na maioria dos casos, em se tratando de movimento espírita, nossa missão como médiums, antes de tudo, objetiva nossa melhoria psicológica por meio da harmonia no reino da consciência. A gente tem mania de falar, porque na minha missão, meu trabalho, gente, você já não deu conta de mudar nem a gente, né? Que pretensão é essa que eu tenho de melhorar multidões? Então, a mediunidade começa aqui, né? Então, assim, é um trabalho que eu preciso trabalhar na minha melhoria psicológica. Ela fala bem claro que o quanto é pouco comum, né? Que pouquíssimos, raríssimos estão aptos a trabalhar pela redenção de multidões, que a gente não está apto para trabalhar nem na redenção de si mesmo, que dirá na redenção de multidões, certo? Bom, e aí, com o próximo. Com pena de o homem esquecer um pouco o seu mundo interior, incentivaremos a caridade como núcleo das ações espíritas, até que tenhamos condições de melhores incursões de profundidade na alma, tarefa essa que será o cerne do novo ciclo de 70 anos após a virada do milênio, então 2070, né? Até 2070 essa nova tarefa. Quando esse novo tronco de almas aflitas pela paz perceberá em definitivo o caminho das conquistas íntimas e se lançará ao processo da desilusão das imagens fantasiosas do ego. Então, é o momento em que estamos, né? Nos desprendermos da ilusão do ego, certo? Então, para a gente concluir, reforma íntima, caridade, entender que a mediunidade é serviço, é sacerdócio, é tarefa que começa em si mesmo, todos os dias, e que somos os agentes convocados para o trabalho dessa nova era, em que se encontra o nosso planeta, uma era de grandes mudanças, de grandes transformações, onde pouco a pouco as lições de amor plantadas pelo nosso mestre há 2000 anos
vão se tornando realizações naturais e não mais aquele esforço imenso. E até lá, que Deus salve as nossas forças. Então, é isso. Eu agradeço, tá, a todos pela atenção, por estarem aqui comigo, e abro agora para quem quiser fazer alguma pergunta, quiser colocar alguma coisa diferente, algo que queira compartilhar, enfim, estamos aí para ouvir. Nana, eu acho que foi muito bem explicado. Está muito bem entendido, tá? Você e a Silvia explicou muito bem. Acho que está tudo certo, né? Obrigada, Nadir. Agradeço. Olha, já não vou dar mais spoiler, porque Acabou. Próximo estudo, pessoal, vai ser daqui, sem ser semana que vem, no outro, a gente vai estar dando continuidade. E, Nana, eu acho que é por isso que eu estava com toda essa carga, assim, né? Porque realmente você trouxe conteúdos fantásticos, você pegou referências tanto de Kardec quanto referências da Umbanda, que foram fundamentais aqui para quem está no início da jornada nos estudos umbandistas, para nós que já estamos aí, né, um pouquinho para frente. Então, foi muito bom, muito obrigada mesmo. Sua colaboração, sua explanação foi fundamental. Não vou falar mais nada, não. Imagina, agradeço. Obrigada, amiga. Foi ótimo. Parabéns. Obrigada, Silvinho. Obrigada, Nana. Beijo. Boa noite, viu? Boa noite a todos. Boa semana. Obrigado. Boa noite, Nana. Valeu, madrinha. Boa noite.